Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha lhes dar ouvidos para entender, para ouvir e entender a palavra de Deus. Só isso que eu quero. É o que eu mais almejo. Foi o que ele me deu um dia e que eu estou passando para vocês. Que ele lhes dê ouvidos para ouvir e entender a sua palavra. Porque sem isso, você vai continuar cego e vai se perder por esse mundo. E o pior de tudo, a sua alma estará em risco. Veja só, eu queria que você entendesse bem, se você pegar aí o Evangelho de João, capítulo 3, quando Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, o Deus encarnado, falou. E o que ele falou não se apaga, não se pode esquecer, vai se cumprir. Chova, faça sol, sob quaisquer circunstâncias. O que ele falou, está falado, está decretado. Ninguém, nem o diabo, nem o mundo, ninguém, nem os anjos, ninguém pode mudar o que ele falou. Quem tem ouvidos, obviamente ouvidos espirituais que eu estou falando, e Jesus fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz. E que o Senhor Espírito Santo venha revelar para você agora essa grandeza que é a pessoa entender e conceber a ideia que o Senhor Jesus passa para a gente sobre o que é ser filho de Deus. Filho de Deus. Filho de Deus é herdeiro de Deus. Só os filhos são herdeiros. Só os filhos são herdeiros, não é verdade? Ninguém mais. Então veja só. Havia entre os fariseus, fariseu era uma seita, era digamos, uma linha de pensamento que se desviava um pouco dos judeus ortodoxos daquela época. Mas eram judeus também. Então havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era príncipe dos judeus. Ele era um príncipe no sentido religioso, ele era um mestre, ele era um homem ilustre, bem-sucedido, um homem respeitadíssimo naquela época. E ele foi ter com Jesus à noite e perguntou, Senhor, bem sabemos, olha só, ele reconhecia, nós bem sabemos, reconhecemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então Jesus fazia sinais que faziam os judeus se convencerem que ele realmente era de Deus. Mas Jesus não deu muita importância, penso eu, sobre aquele elogio de Nicodemos. Ele foi direto ao assunto, direto ao ponto. Ele disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ver. Quem não nascer de Deus, nascer de novo, não pode ver. Não pode ver. E Nicodemos era um homem sincero, ele não era burro.
Ele não era estúpido, não, ele era um homem escolado, ele era um mestre, um príncipe, bem educado. Mesmo assim, ele fez a pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Ele estava falando de si próprio. Como, por exemplo, eu posso nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então, muitas pessoas que participam da nossa live, nessa produção aqui da pregação do Evangelho, desse diálogo nosso, muitas pessoas têm perguntas assim como a do Nicodemos. Porque não era para perguntar isso. Mas é que os seus ouvidos estavam tão atentos, tão abertos, mas ele não tinha entendimento. Não tinha entendimento, mas ele queria entender. Ele era um homem que estava querendo entender, saber mais a respeito das coisas de Deus. Se Jesus era um homem que tinha Deus com ele, fazia os sinais, então, com certeza, Nicodemos queria saber dele como era nascer de novo. Ô bispo, como é que é nascer de novo? Eu tenho que voltar ao ventre de minha mãe e nascer outra vez? Não é possível isso. Essa era uma pergunta que nem deveria ter sido feita, mas eu penso que ele fez essa pergunta mostrando a sua pureza de fé. Embora uma ignorância fazer uma pergunta dessa, mas era uma ignorância espiritual, era uma ignorância, digamos assim, não é que ele era burro, não, é que ele tinha sede de conhecer. Como uma criança, ele se fez como criança. Ali Nicodemos se colocou diante de Jesus, não como um príncipe, um sujeito já velho, não, como uma criança. Senhor, mas como é que pode um homem sendo velho voltar ao ventre da mãe e nascer novamente? Isso não tem sentido. Mas Jesus não respondeu a pergunta dele. Jesus não foi responder porque vai explicar, vai desenhar, vai colorir, ele não vai entender. Mas Jesus deixou a dica para ele. E é isso que nós estamos tentando fazer, porque eu posso pregar, ensinar a palavra de Deus, o que eu sei, o que eu tenho recebido, é o que eu tenho procurado dar para todos vocês. Mas eu não posso revelar os mistérios das grandezas de Deus nas suas palavras. Eu não posso, porque eu não tenho. O que Deus me revela, eu imediatamente passo para todos. Todos, indistintamente. Mas revelar os mistérios, obrigar a pessoa a ter ouvidos para ouvir, eu não posso fazer isso. Mas eu posso passar para as pessoas o que Deus me tem dado. Então, Nicodemos, ele como uma criança inocente, Senhor, como pode um homem sendo velho nascer, voltar ao ventre da sua mãe? Foi uma pergunta assim esdrúxula, mas uma pergunta de uma criança. Então, Nicodemos estava ali diante de Jesus, não como um homem velho, mas espiritualmente como uma criança querendo aprender, sedenta de conhecer a palavra de Deus. E, de fato, Nicodemos foi um homem convertido depois, ele se converteu. Mas Jesus respondeu para ele: na verdade te digo, novamente, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Primeiro Jesus falou que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas para entrar no reino de Deus, Jesus agora está falando, tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito. Então,
quando ele fala, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, é diferente daquele que ele disse que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu penso que aqui, no versículo 5, Jesus está referindo-se ao batismo nas águas. O batismo nas águas, por imersão, não é, eu vou entrar para a igreja, eu tenho que me batizar. Não, não é isso. A Igreja Universal não faz isso. Se você quiser batizar, você tem que se batizar por livre e espontânea vontade. Por quê? Porque o batismo nas águas é o sepultamento. Batismo quer dizer sepultamento. Quando a pessoa é batizada nas águas, ela está sendo sepultada. Sepultar, a gente sabe que se sepulta morto. Só os mortos são sepultados. Então, quando a pessoa vai para o batismo nas águas, é que se compreende e se entende que ela está dizendo, olha, eu morri para o mundo. Eu morri para as pessoas, eu morri para tudo e para todos. Os amigos, parentes, entes, queridos, familiares. Eu morri para tudo e todos. E eu quero ser sepultada. Eu quero ser sepultado. Porque eu quero nascer com uma nova natureza, a natureza divina. Então, ninguém pode nascer de novo se primeiro não morrer. Você sabe disso. Como é que você pode querer nascer de novo mantendo a sua vida velha, seus maus costumes, os seus relacionamentos errados? Não é possível. E essa é uma das razões, aliás, a principal razão, porque muita gente quer o Espírito Santo, tem sede do Espírito Santo, mas não quer abrir mão do seu tesouro, que é a sua vontade, que é a sua alma, as suas vaidades, os seus projetos pessoais, os seus sonhos. Não, eu quero realizar esse sonho. Só que, como é que pode uma pessoa querer realizar o seu sonho e, ao mesmo tempo, ser batizada nas águas? Não dá. Ou ser sepultada. Não. Quem é sepultado, ali no sepultamento, sepulta os seus sonhos, seus projetos pessoais, seus relacionamentos errados, sua vida errada, seus vícios, suas vaidades, suas concupiscências, seus pecados, enfim. É isso. Então, muita gente, infelizmente, está dentro da igreja, inclusive da Igreja Universal do Reino de Deus, muita gente que está antiga na Igreja Universal, que já se batizou muitas vezes, mas entraram pecadores secos e saíram pecadores molhados. Não adiantou nada. São fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, fazem campanhas, conquistam bênçãos pontuais, mas não conquistam a bênção das bênçãos, que é o Espírito Santo. Não são filhas de Deus, são bastardos, porque estão dentro da igreja, fazem tudo que os outros filhos fazem, só que interiormente continuam aquela velha natureza. Não dá, minha amiga, meu amigo, de fato não dá. Avalie a sua vida. Eu falo isso não apontando o dedo para ninguém, acusando, nada disso, pelo amor de Deus. Nós não viemos, nós não nascemos, nós não fomos gerados por Deus para construirmos uma igreja requintada, cheia de gente. Não, nós viemos neste mundo para pregar o evangelho, levar as pessoas a palavra que faz as pessoas entenderem o que significa nascer de Deus, ser filha de Deus, para que elas então decidam por si mesmas se elas vão abrir mão da vida deste mundo para ter uma vida nova, poder entrar no reino de Deus e curtir e viver o reino de Deus aqui na terra e depois passar para o reino dos céus, porque o reino de Deus é aqui na terra, o reino dos céus é lá no céu.
Só quem entra no reino de Deus tem acesso ao reino dos céus, depois da sua passagem para o reino dos céus. No reino dos céus não entra carne nem sangue, só espírito. Então, espírito vivificante. Então, para que você, minha amiga e meu amigo, possa nascer de novo, receber o Espírito Santo, porque o carimbo do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, a marca de Deus na vida da gente, como de Deus, propriedade exclusiva de Deus, isso só vem quando a pessoa morre para este mundo, morre para os seus pecados, para as coisas erradas e etc. Ela morre. E o batismo nas águas é o sepultamento dela, é o sepultamento desse corpo pecaminoso, dessa natureza carnal, dessa natureza egoísta, egocêntrica, essa natureza que só quer o bem a nós. Então isso é sepultado. Quando a pessoa realmente foi batizada ou sepultada, morreu mesmo, ela sai das águas, sobe das águas, emerge das águas do batismo, então, naturalmente, ela tem que receber o Espírito Santo. Isso foi o que aconteceu com Jesus. Jesus foi batizado nas águas e depois, imediatamente, recebeu o Espírito Santo. Biblicamente, esse é o processo. É claro que isso nem sempre acontece. A pessoa nascer de Deus quando ela sai das águas e receber o Espírito Santo. Como carimbo. Agora tu és minha, tu és meu. Você é meu. E ninguém toca, e ninguém tasca. Entende, amiga e amigo? Então você, para receber o Espírito Santo, primeiro você tem que morrer para o mundo. Morrer espiritualmente, morrer para tudo e todos, amigos, parentes, para tudo. Foi por isso que Jesus, quando deparou com um jovem rico que tinha uma herança, recebido uma herança muito grande, o jovem perguntou: o que farei para herdar o reino de Deus? E Jesus disse: olha, cumpra os mandamentos. Depois disse, quando ele fala, quando cumpre os teus mandamentos, isso tudo eu tenho cumprido. E Jesus disse: mas se você quiser ter um galardão nos céus, você tem que deixar tudo. Pega o que você tem, dá para os pobres e segue-me. Quer dizer, Jesus provou para ele que ele não estava obedecendo os mandamentos. Jesus não contestou, mas provou para ele que realmente ele não queria abrir mão desse mundo, das riquezas, etc. E essa é a verdade. Todo mundo tem sua riqueza, você também tem sua riqueza. Ainda que você seja pobre, ainda que você não tenha nada, ainda que você não tenha absolutamente nada, zero, você é rica porque você tem uma alma que Deus almeja, e o diabo também. Essa alma não tem preço, ela vale mais do que o mundo inteiro. Então, mas para você ter uma nova alma, um novo coração, você tem que abrir mão dessa alma que está aí. Quer dizer, você tem uma riqueza dentro de si. E você que sabe o que vai fazer com essa riqueza. Se você vai investir na sua própria vida deste mundo ou se você vai investi-la para adquirir o tesouro, o grande tesouro escondido no campo. Então, Jesus disse: quem não nascer da água, que é o batismo, e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Meu Pai do céu, isso aqui é extremamente profundo e assustador, porque eu fico a pensar quantas pessoas estão do nosso lado, quantas pessoas, quantos parentes, quantas pessoas, membros de igrejas, pastores, obreiras, obreiros, esposas de pastores, de bispos. Eu vejo que muitos não nasceram de novo.
Infelizmente. Isso a gente vai vendo com o decorrer do tempo. Infelizmente, essa é a realidade. A gente não tem aquele discernimento para ver, conferir na hora. Ah, não, você não tem o Espírito Santo, ou você tem. Não, a gente tem que ver com o tempo. Só o tempo vai dizer. Pelos frutos a gente conhece. Então, muita gente está no nosso meio, inclusive parentes, entes queridos, gente que a gente ama, mas que não entende nada das coisas de Deus. São pessoas ofertantes, são pessoas que fisicamente até servem a Deus, porque fazem o bem, fazem obras sociais, ajudam na igreja, mas, infelizmente, dentro delas, o reino de Deus ainda não entrou. Por quê? Porque elas não quiseram abrir mão do mais precioso tesouro que elas têm, que é a sua alma. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Não adianta você, eu tenho falado, não adianta você pegar todas as suas riquezas, tudo que você tem, tudo que você possui, tudo, joias, dinheiro, propriedades, fazendas, pegar tudo e colocar no altar, mas não colocar a sua alma, não deixar os seus pecados. Não tem jeito. Não tem jeito. Deus vai devolver muito mais, porque ele não fica devendo nada a ninguém. Mas a sua alma que ele quer, a nossa alma, o nosso coração. Coração sujo, coração cheio de mágoas, coração. Ele quer esse coração para te dar, então, um novo coração. Ele não pode dar um novo coração se você já tem um coração e possui um coração. Você tem que dar o seu coração para ter o coração dele dentro de si. Do contrário, você não vai nascer de novo. Do contrário, você não vai receber o Espírito Santo. Do contrário, você não vai ser herdeira ou herdeiro de Deus. Do contrário, você não vai ser filha de Deus. Então, essa campanha da Fogueira Santa é para essas pessoas que querem dar o seu maior bem que possui, que é a sua alma no altar. A sua alma. Porque as ofertas, as propriedades, isso aí fica por aí mesmo. Isso aí vai queimar, vai pegar fogo, vai ficar por aí. Mas a sua alma não vai ficar por aqui. Ela tem já um destino certo, que você é quem decide. Aqui na Terra, você tem uma consciência e só você pode decidir. Você tem o poder, a autoridade suprema sobre a sua alma. Você é rainha ou rei, princesa da sua alma. E você faz com ela o que você quiser. Jesus está esperando você entregar. E cada um tem que tomar a sua própria decisão. Se você negar a Jesus, o diabo vai agradecer. Se você negar o diabo, o Senhor Jesus vai lhe dar o reino dos céus. Falaremos mais a esse respeito amanhã. Hoje, como só ia acontecer todas as quartas-feiras, é o Dia das Almas. Presta atenção. Um outro assunto. Preste muita atenção. Às vezes a pessoa pensa, bispo, eu penso que o senhor quer que eu vá na igreja para dar oferta. Você não tem visão. Você não entende a gente. Você não entende o Espírito Santo. Oferta, minha filha, meu amado amigo. Com você ou sem você ela vai chegar. Sabe por quê? Porque existe um altar na Igreja Universal do Reino de Deus. Se há altar, há oferta. Se não há altar, não há oferta. Se há espírito, há oferta. Se não há espírito, não há oferta. Deus não aceita. O que nós queremos é que você venha ouvir a palavra, porque a fé sobrenatural vem pelo ouvir
a palavra de Deus. Se você ouve num ambiente limpo, um ambiente de acordo com a necessidade, um ambiente onde o cachorro não late, não há choro de criança, não há grito, não há briga, não há telefone chamando, etc, etc, etc. Não tem nada, nada. Num ambiente puro, limpo, santo, as pessoas têm o direito de pensar e tomar a decisão. Elas vêm ouvir a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus. Hoje não é dia de milagres, de curas, de bênçãos econômicas. Não. Hoje é dia de a pessoa receber o Espírito Santo. Por isso que nós insistimos, quarta-feira é o dia especial, quartas e domingos, para a pessoa receber o Espírito Santo. Tá bom? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Até amanhã.